Eu já falei em conteúdo e mérito sobre o problema dos empréstimos, que aliás não muda, ou seja, em todos os empréstimos que foram feitos aqui na casa, de conteúdo, a questão da perda de autonomia do parlamento, que não exige do governo os esclarecimentos necessários para poder realmente apresentar aos deputados uma votação onde esses deputados possam saber exatamente o que estão aprovando e mais, dentro do próprio projeto, ter espaço para emendas ou o próprio governo apresentar mecanismos de controle e fiscalização sobre os resultados que serão gerados por esses empréstimos, ou seja, é o empréstimo para a região serrana. Então, que mecanismos nós parlamentares teremos de que a soma votada realmente chegará até a região serrana. O que é só olhar para a região serrana, como eu falei, e eu gosto de falar na região serrana porque eu acho que foi uma parte do nosso estado muito sofrida, que não merecia ter aqui na casa aprovados tantos projetos e hoje ainda viver naquela situação que vive lá em cima. Então, por isso a minha insistência em fazer essa denúncia. Mas não quero nem falar dos projetos em conteúdo, eu quero falar do aspecto político, eu quero falar do problema de autoridade, ou seja, o governador Sérgio Cabral tem hoje autoridade política para seguir o seu governo? O governador Sérgio Cabral tem hoje autoridade política para contrair empréstimos e para tocar negócios, como é o caso de um desses empréstimos, que seria para os grandes eventos esportivos que estão aí na pauta da cidade. O governador Sérgio Cabral, o governador Macharré, que foi obrigado agora a voltar atrás em relação ao Célio de Barros, em relação à aldeia Maracanã, enfim, não vou falar aqui, todo mundo sabe, são várias questões que o governador de política que ele implementou de forma violenta, truculenta, e que teve que voltar atrás. Esse governador tem hoje autoridade política para continuar contraindo empréstimo, para continuar, enfim, desenvolvendo esses negócios. A população do Rio de Janeiro confia no governador Sérgio Cabral? Não. A população não confia, e não confia porque nas pesquisas o índice desse governo é de 12%, dizem alguns inclusive que até de menos, e não confia também porque hoje nós temos diariamente, da manhã à noite, às vezes até entrando a madrugada, várias mobilizações, várias manifestações diferenciadas em locais diferenciados, dizendo: chega Cabral, vaza Cabral, fora Cabral, vai embora governador Sérgio Cabral. E nós vemos o partido do governador, o PMDB, junto com ele, num processo aí, numa operação de salvamento, entregando os anéis para tentar não perder os dedos, Então, essas várias concessões que o governador fez, voltando atrás nas políticas que colocou. Agora, isso objetivamente não tem servido para diminuir o processo de mobilização. Ah, mas não foi mais 1 milhão de pessoas na rua, não foi mais 300 mil pessoas na rua. Hoje existe um grupo menor, são grupos de vanguarda que estão na rua. Acho que o governo deveria avaliar quem são as pessoas que estão na rua. Eu acho que isso é importante. Ontem, por exemplo, teve uma manifestação que foi ao Palácio Guanabara, e uma coisa que ficou latente, que ficou nítida no processo da manifestação, foi uma radicalização maior do governo na violência e na truculência contra os manifestantes. Se fala tanto do direito de ir e vir, e ontem não foi permitido aos manifestantes chegar até o Palácio Guanabara. De cima do viaduto ali do Santa Bárbara, já existiam policiais atirando de cima do viaduto. A manifestação estava vindo pela Rua das Laranjeiras. Antes de chegar na virada, não chegava na esquina. Por quê? Porque de cima, a despeito dos berros dos moradores, ali de Laranjeira, que gritavam: fora violência policial, fora Cabral, vocês não podem fazer isso. Acho que é importante falar que houve muito apoio popular. De cima do viaduto, a polícia militar postada com as suas armas, dando tiro de borracha para baixo, jogando bombas de gás,
quer dizer, cenas assim, né? O nível de pancararia que aconteceu para impedir a chegada dos manifestantes, 29 pessoas presas, 29 pessoas levadas para a 9ª DP no Catete. Os manifestantes foram até a 9ª DP reclamar os seus presos. A polícia, mais uma vez, de maneira vigorosa, né, atacou esses manifestantes. Foi necessário, inclusive, a própria Polícia Civil chamar a CORE para proteger a delegacia, porque a Polícia Militar atirou contra a delegacia ontem, quebrou os vidros da porta da 9ª DP. Então, essa confusão não pode ser vista por nós como os vândalos que estão se manifestando de maneira violenta, a polícia militar que está de maneira violenta. Não é um debate de polícia versus manifestante ou versus vândalos. Não é esse o debate que está colocado aqui. O debate que está colocado é que aquelas mobilizações de junho, que são mobilizações de um novo tipo, não são as mobilizações, inclusive achei engraçado, o Jornal do Brasil festejou, que bom, a passeata dos professores municipais e estaduais, uma passeata boa como antigamente, né? Porque foram de maneira pacífica e ordeira, não teve nenhum quebra-quebra, chegaram no palácio, apresentaram uma pauta e depois foram embora. Que coisa boa, né? Então, sim, muito boa a passeata dos professores, né? Reivindico, acho muito boa. Mas tem um outro fenômeno na cidade. Tem um outro fenômeno político na cidade. E esse fenômeno responde ao que foi iniciado em junho, em julho, né? As mobilizações de junho, com 1 milhão, 300 mil, 100 mil pessoas na rua. Aquela massa de junho era uma massa que dizia não a todo conjunto de ações sistêmicas, falava contra o capitalismo, eram ações políticas que se colocavam contra a superestrutura política do Estado, contra os políticos de plantão, que dizia não aos partidos, né? Inclusive colocando no bolo todo mundo, mas dizia não aos partidos, porque identificavam nos partidos essa ordem que está aí, que é uma ordem que não os representa mais. E uma massa que foi para a rua, que falou contra a presidência da República, a presidente Dilma, o governador Sérgio Cabral, mas que tinha uma pauta muito mais extensa, que tinha uma pauta local, mas que tinha uma pauta também estrutural mais extensa. E essa massa, a despeito que ela tenha, né, refluído, ela deixou nas ruas a sua vanguarda. Ela deixou, e todos nós sabemos que aquela massa de junho era uma massa, era um nicho, era um setor grande de classe média, de formadores de opinião, de pessoas com acesso à internet, de pessoas com acesso a um debate mais qualificado, mais estratégico, com muita informação. E essa massa deixou uma vanguarda na rua. E essa vanguarda que está na rua, formada pelos Black Bloc, pelos Anônimos e por vários outros grupos, é uma vanguarda politizada, mais radicalizada, e é radicalizada contra os métodos radicalizados do Estado em atacar o povo. O que é mais radicalizado? É um menino desses, né, jogando uma pedra no banco, ou são os juros escorchantes que esse banco cobra, né, do povo trabalhador, que cobra da classe média? O que é mais radicalizado? São essas pessoas que estão na rua ou são as mortes que estão acontecendo hoje nos nossos hospitais? O que é mais radicalizado? São as ações dessa juventude na rua ou é, por exemplo, as escolas da região serrana não poder funcionar porque o dinheiro da região foi surrupiado por uma máfia política que faz parte da direção e da gestão desse Estado? E olha, eu vou falar mais, eu acompanho as mobilizações, eu vou nas mobilizações, tanto nas tradicionais quanto nas do novo tipo. Eu estive em delegacias, por exemplo, junto com a OAB, discutindo a saída de muitos desses jovens que foram presos. E eu vi muita gente lá, filho de secretário de governo. Eu vi muitos jovens lá, meninos de classe. Teve um punk que foi preso, chegou lá levado, né, ali na Gomes Freire, como é um bandido, um bandido. Na hora que chamaram o pai do rapaz, o menino da Barra da Tijuca, muito bem apessoado, que deu uma declaração lá: eu não preciso, mas eu sou solidário com as pessoas que estão sendo tiradas das suas casas embaixo do prédio onde eu moro. Eu vi lá a subsecretária de assistência, por exemplo, a Nelma, o sobrinho dela foi preso lá na delegacia, filhos de parentes de deputado.
Ah, que fenômeno é esse? Deveria se estudar que fenômeno é esse. É fácil chamar a Rede Globo e dizer, por quê? Se a favela, se os setores mais pobres da população, se a Zona Oeste ou se a Baixada Fluminense estivessem na rua depedrando, né, como que querem dizer, não, esse pessoal de periferia, se esses setores mais pobres da população estivessem no nível de ódio que esses setores médios que estão na rua, se esses setores estivessem com esse ódio desse governo, o governador Sérgio Cabral não estaria mais lá. Não estaria, já teria sido pego pelo pescoço e levado para fora do palácio. Agora ninguém quer fazer o debate, não. Aqui na LERJ ninguém faz debate, fica todo mundo com cara de bobo, cada um recebe o que tem que receber lá do palácio, e fica todo mundo aqui com cara de bobo, com medo. Vem cá, dá para adiantar a sessão, que a mobilização está vindo, eles vão chegar aqui, eles vão querer bater nos deputados. Dá para fechar mais a porta, bota um cadeado maior. Esse é o papel do parlamento? Fugir igual a ratos, esse é o nosso papel? Fugir igual ratos daqui de dentro, com medo da mobilização que está lá fora. Que está lá fora. Não seria o nosso papel fazer uma discussão política qualificada, tentar entender esse fenômeno e tentar construir, né, uma ponte de diálogo até isso? Eu posso dar uma dica. Posso dar uma dica para casa, posso dar uma dica para o PMDB. Não adianta anel. A massa quer o dedo, e o dedo chama Sérgio Cabral. A massa quer o dedo, e o dedo chama Sérgio Cabral. E aí o PMDB tem que discutir se o projeto político dele chama-se Cabral ou se eles têm outro nome. Enfim, seja lá o que querem fazer. Apesar que para mim não existe diferença do nome Cabral para o PMDB. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Agora, me parece que estão com uma política burra. Me parece que estão com uma política de achar que dar ordem para o comando da Polícia Militar, né, ser mais violento, para ser mais truculento, para atirar de longe, como fizeram ontem naquela mobilização, vai resolver o problema. Cuidado, 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 porque pode ser que essa violência gere situações, né, que reconduzam aquele povo de novo às ruas, ou mesmo assim, o povo nem precisa ir às ruas para abalar um governo. Ninguém precisa sair da sua casa para abalar um governo. Ainda mais hoje em dias de internet. Ainda mais hoje, né, onde as pessoas têm um acesso mais democrático e uma possibilidade de serem ouvidas de forma mais democrática. Então, eu queria falar aqui sobre isso. Outra questão que eu achei um absurdo, né? Tinha uma mobilização hoje na Rio Branco, que não era de black bloc, que não era de categoria organizada, que não era de ninguém. Sabe quem é que estava na Rio Branco se mobilizando? Os comerciantes, os profissionais liberais, os advogados, que têm negócios, que têm, trabalham, têm suas funções na Rua Alcino do Guanabara. O que é a Rua Alcino do Guanabara? É a rua ali da Câmara dos Vereadores. Por quê? A polícia foi lá, não consegue controlar o que está acontecendo, a polícia fechou a Rua Alcino do Guanabara, proibiu quem mora, proibiu quem trabalha, proibiu as pessoas de passar. Agora quem não pode mais trabalhar, porque a polícia não deixa, porque é por ordem do governo, né, para que eles possam fazer o que quiser ali naquela região, eles proibiram, e agora está o povo na rua pedindo o direito de ir e vir ao Estado. Então tem uma situação aqui colocada, que tem que ser discutida. Não é só na pancada que se resolvem as coisas, né? Então eu acho que a primeira coisa que o governo hoje deveria pensar, aliás, o PMDB, que é quem está por trás do governo, ao invés de pegar dinheiro público para fazer propagandas na televisão, como a gente já está vendo, estão tentando salvar a imagem do governo, né, com várias propagandas feitas com dinheiro público, ao invés de fazer isso, né, deem o dedo, que se chama Cabral, e comece a discutir, né, políticas que realmente possam chegar até o povo, políticas que realmente possam dialogar com o povo e com todo o povo, não só com uma parte do povo, das empreiteiras e outros mais, mas com todo o povo, inclusive o povo trabalhador e os setores mais pobres da população. Muito obrigado, senhor presidente.